Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia do Sol. Bom, primeiramente, como sempre, se você está a primeira vez aqui no nosso canal, peço para você se inscrever aqui embaixo, se ainda você não é inscrito ainda, e deixe sempre seu comentário aqui embaixo, tirando suas dúvidas e sugerindo novos vídeos pra gente, beleza? Bom, hoje eu vou falar de um assunto que é um assunto até um pouco polêmico e muitas pessoas têm muitas dúvidas e têm muitas preocupações com relação a isso. Então hoje eu vou falar sobre raios e energia solar fotovoltaica. Então, onde o raio vai impactar, qual o cuidado que a gente tem que tomar, o que a gente deve observar na hora que a gente estiver fazendo um sistema fotovoltaico, estiver executando um projeto, e se você for contratar um projeto, onde você deve se atentar também, beleza? Então, o vídeo de hoje é sobre raios e energia solar fotovoltaica. Solta a vinheta da Academia do Sol. Bom, primeiramente vocês têm que entender o que seria uma descarga atmosférica, né, ou um raio, e quais as proteções estão envolvidas normalmente em um SPDA, né, que é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então, o que a norma diz? Qual a norma que baliza a proteção contra descarga atmosférica? É a NBR 5419. A norma brasileira que vai te direcionar, né, onde você deve observar, quais os cuidados você deve tomar, é a NBR 5419. Então, nela é bem descrita todos os itens, todas as preocupações, todas as medidas, todos os testes, todas as implicações que existem em um SPDA, né, um sistema de proteção contra descarga atmosférica. Então, como que eu associo sistema fotovoltaico à NBR 5419? Bom, a nossa norma de sistema fotovoltaico é 16690, né? NBR 16690. Então, dentro da NBR 16690, a gente tem duas explicações possíveis para casos de SPDA com painéis fotovoltaicos, né? Então, quando a minha edificação já possui um SPDA, o que eu devo fazer? Bom, a norma é bem clara. Ela fala: para avaliação e dimensionamento da proteção contra descargas atmosféricas em sistemas que já possuem SPDA, né? A 5419 deve ser consultada. Como sempre, a gente deve consultar a norma específica para a SPDA, que é a 5419. Se a edificação já possui proteções contra descargas atmosféricas instalada, ou seja, já possui o SPDA, o sistema fotovoltaico deve ser integrado, conforme o caso, de acordo com a série NBR 5419. Ou seja, você deve incorporar o sistema fotovoltaico, né, as proteções do seu sistema fotovoltaico ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas existente. Tá? Então, lá na norma tem as descrições, o que deve ser feito, né, quando você vai integrar diretamente ao SPDA, se você for integrar na malha de aterramento do prédio. Então, existem as especificações descritas na norma, onde você deve consultar. São os cuidados que deve ter quando já possui, né, um SPDA existente no prédio. Agora, eu vou instalar um sistema fotovoltaico e eu não tenho SPDA em uma edificação. O que eu devo fazer? A norma também fala: a instalação de proteção contra surtos deve ser avaliada, né, de acordo com a NBR 5419, e as medidas de proteção adequadas devem ser implementadas quando a necessidade for comprovada na análise de risco. Ou seja, lá na 5419, se você ainda não teve oportunidade de ler, dá uma lida lá. Lá existem as análises de riscos, né? Então lá existem vários riscos, né, determinados de acordo com determinadas edificações, né? E essas análises de riscos devem ser feitas, né, para você determinar qual SPDA, se é necessário ou não, e qual SPDA é exigido pela norma na edificação onde você vai fazer o seu sistema solar fotovoltaico, tá? E aí, ali ainda fala, né, o memorial de cálculo de análise de risco, em conformidade com a 5419, deve fazer parte da documentação do projeto. Ou seja, se você for instalar o SPDA junto ao fotovoltaico, né, for fazer um projeto de SPDA, você deve também ter o memorial descritivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Beleza? Então, isso falando agora do SPDA, né, envolvendo a proteção contra raios, né, envolvendo o sistema fotovoltaico. Agora, qual a preocupação que eu devo ter, né? Muitas pessoas têm a preocupação, né, com essa questão do raio, né? Ainda mais épocas que começam a ter tempestades, começam a ter chuvas, né? As pessoas sempre ligam um alerta, né, do raio associado ao sistema fotovoltaico. Então, quais as preocupações que eu devo ter? Realmente, o raio é um problema, né, em edificações, em sistemas eletrônicos, né? E não é diferente em um sistema de geração de energia, que é o sistema fotovoltaico. Então, todos os aterramentos, né, que são exigidos pela norma, né, para ser executado um sistema fotovoltaico devem ser seguidos à risca. Então, as placas, as estruturas, todas devem estar aterradas. Você deve possuir os DPS, né,
tanto na parte de corrente contínua, onde vai proteger o inversor e as placas contra os surtos, quanto na parte de corrente alternada, quando o surto vier da rede de corrente alternada para o inversor, então você vai ter essa proteção do DPS, né, que é o dispositivo de proteção contra surtos. Então, o raio ele gera surtos na rede, né? Tanto pode gerar na rede de corrente contínua quanto na de corrente alternada. Então, por isso que a gente deve ter esses DPS, que são dispositivos que vão drenar, né, todo surto para a terra, né? Ou seja, vai drenar para a malha de aterramento existente na edificação. Por isso que o aterramento é tão importante em um sistema fotovoltaico. É sempre importante ficar de olho no aterramento, tá? Então, essa é uma das preocupações que a gente deve ter com o raio. Você pode danificar os equipamentos, você pode danificar os módulos, você pode danificar o inversor, que é um equipamento caro, é eletrônica, né? Então é um equipamento até mais sensível, né? O raio, a chance dele sofrer algum dano, né, é se o raio incidir diretamente, né, na placa. Pode acontecer, tá? Você está colocando às vezes o sistema fotovoltaico bem rente, né, a cobertura, então, ou na cobertura mesmo. Então a chance de cair um raio no módulo é a mesma que tem de cair também na edificação. Então, se não tiver o SPDA, existe o risco, né, de sofrer esse surto, né, no módulo fotovoltaico. Então pode danificar realmente, um dano físico mesmo no módulo fotovoltaico, ele quebrar, estilhaçar, sofrer algum dano elétrico também, e você precisar substituir depois. E a garantia não cobre, né, contra surtos, né, contra raios. Então tem que ficar de olho nisso também, beleza? Além disso, né, você deve se perguntar, né, como um bônus aqui até nesse vídeo, o que acontece com a produção de energia do meu sistema quando tem uma tempestade? Quando o sistema estiver operando, o céu estiver nublado, né, estiver bem escuro, começar uma tempestade. A tempestade em si, se estiver caindo raio, né, tiver algum problema na rede, se a rede tiver alguma falta de energia, né, sofrer alguma falta, o sistema vai parar de funcionar, né, porque você vai perder a referência da rede, né, de energia. Então, se o sistema for conectado à rede, né, se for on-grid, você vai perder a referência e o sistema vai parar de funcionar. Agora, se só estiver nublado, estiver chovendo e não tiver tido nenhuma falta de energia, o sistema vai operar normalmente, né? Lógico que com a eficiência muito menor, vai ter menos geração de energia por conta da condição climática, né? Então você não vai ter tanta irradiação. Então o sistema ele vai produzir bem abaixo, né, do que ele produz quando tem irradiação normal, mas vai continuar produzindo energia, tá? Então, o vídeo de hoje era mais para falar um pouco sobre as preocupações e as normas envolvidas, né, dentro da proteção contra descargas atmosféricas envolvidas no sistema fotovoltaico. As duas normas são bem claras, tanto a 16690, que referencia a 5419, que é a norma de proteção contra descarga atmosférica. As duas devem ser consultadas em caso de qualquer dúvida na hora de realizar um projeto do sistema solar fotovoltaico. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Encontro vocês em uma próxima. Não deixe de deixar seu like aqui no nosso vídeo e até o próximo vídeo na próxima semana. Um abraço a todos!